Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tamo aí para um vídeo diferente. Eu tava navegando pela home do YouTube e aí me apareceu esse vídeo aqui. Investir em ações é uma péssima ideia. Faça isso ao invés disso. E eu fiquei muito curioso. E como vocês podem ver aqui, eu vi um pedacinho no comecinho do vídeo, né? E eu achei muito interessante. Então vamos lá. Eu tenho uma coisa pra confessar. Eu perdi uma grana querendo dar uma despertona na bolsa de valores. Quando eu comecei na renda variável, eu vivia naquele modo eu preciso escolher a ação certa. Então eu passava horas assistindo vídeo no YouTube, tentando acompanhar todas as notícias, qual empresa estava indo bem, e eu só perdi tempo e tomei no cu. E olha. Cara, esse começo que me chamou muita atenção. Eu vi e falei, cara, porque eu me identifiquei muito, entendeu? Não na parte de espiar, mas eu me identifiquei nessa parte de querer ficar procurando a ação certa para investir, sempre acertar na melhor ação possível. E a gente sabe que isso é quase impossível, né? Mas vamos continuar. Que eu não estava fazendo day trade, opções, nenhuma loucura. Eu já invisto há alguns anos e nesse tempo eu aprendi que é mais importante você não fazer burrada do que tentar bancar o espertão. Então hoje eu vou te dar 4 motivos pelos quais investir em ações individuais pode ser uma péssima ideia. E o que você deveria fazer com o seu dinheiro ao invés disso? O motivo número 1 é que muito provavelmente você não vai escolher a ação certa. Então, como eu disse, na hora que eu me senti um pouco mais segura em me arriscar a começar a investir na renda variável, eu admito que eu fui assim do 0 a 80. Eu só consumia isso no YouTube, eu estudei certinho, eu estudei tudo em como analisar uma ação, tendência. Então, cara, isso que ela falou é um erro muito comum de todo mundo que vai começar a investir na bolsa, entendeu? Isso, cara, eu percebo com as pessoas ao meu redor, as pessoas que buscam, falam, pô, como é que é isso aí? Me ensina, como é que eu faço? E aí eu dou assim meio que uma bolinha pra pessoa e falo, cara, estuda. Faz isso, mas estuda. Entendeu? E a pessoa fica muito empolgada em fazer aquilo. E é, como eu disse em um outro vídeo meu, é fogo de palha, cara. É fogo de palha. Investimento é praticamente igual academia. Eu gosto de fazer essa analogia com a academia, porque, pô, pra você estar na academia certinho, pra você ter que conseguir resultado na academia, você tem que ter consistência, tem que fazer aquela parada ali quase como se fosse uma religião ali, pô, e todo dia. Óbvio que investimento não é assim, não sei investir todo dia, mas você tem que ter uma constância no investimento. E muita gente começa empolgada, fala, não, eu vou ganhar dinheiro, vou duplicar meu dinheiro, e pensa que investimento é coisa da noite pro dia. E não é assim. Entendeu? A pessoa pensa que investimento é aposta. Não é assim, cara. Eu sou um cara muito novo na bolsa. Eu tenho menos de um ano de bolsa. Acredito que ela até invista mais tempo que eu. Mas eu já percebo muito isso. Então as pessoas vêm achando que é uma coisa que vai ganhar muito dinheiro, e aí a pessoa se depara com. Pô, a pessoa não tem um lucro absurdo, a não ser que ela acerte uma empresa, sei lá, uma VEG da vida aí, e aí ela vai realmente ter um lucro muito grande. Mas vamos continuar. De mercado. Eu seguia e até hoje sigo, né, canais sérios no YouTube aqui sobre finanças. Tem muito conteúdo muito bom aqui. E alguns deles compartilhavam, né, tendências do mercado, uns economistas assim, tipo de muito respeito. E daí eu tomei a decisão de investir em algumas ações que eu vou compartilhar com vocês. Por exemplo, a primeira delas foi a Magalu. E essa é uma clássica, né? Eu admito que eu Pô, vamos continuar. comprei acreditando na empresa, no trabalho dela no varejo brasileiro, uma empresa que estava investindo muito em tecnologia. Eu tinha amigos que trabalhavam na Magazine Luiza como programadores, eles estavam muito avançados. E, enfim, né, toda a história deles, né, no varejo no Brasil. Eis que a ação deles, né, como vocês podem ver na tela, virou pó. A segunda ação que eu investi foi a Pets. A minha lógica com essa empresa era a seguinte: é que com o passar do tempo, a taxa de natalidade tende a diminuir em grande. Cara, uma coisa é. Agora eu tô entendendo porque ela se ferrou tanto. Cara, se você fizer uma pesquisa, pesquisar em um mês, ficar um mês estudando sobre ação, investimento, cara, o que mais tu vai ver é gente falando, cara, não investe em varejo, e principalmente no Brasil, entendeu? Porque, né, tem meio que essa teoria, essa lógica de que toda empresa que começa no varejo no Brasil, ela tá destinada a falir algum dia. Tem essa lógica, né? Não todas, né, mas praticamente 90%. E essa parada que ela falou de, pô, não, eu acreditei na empresa porque tinha uns amigos que trabalhavam, cara, é loucura, tá? A gente, sempre que a gente entra na bolsa,
a gente pensa que, como ela disse, né, usando as palavras dela do início, ela quis ser a sabichona da bolsa. Mas, cara, não adianta, entendeu? Você pensa que você vai fazer uma coisa que ninguém nunca fez, vai inovar. Meu irmão, não tem jeito. Se você pensou nisso, alguém já pensou nisso antes e já se ferrou, entendeu? Então, por isso que, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu comecei a estudar muito. Mano, eu estudei muito, muito, muito mesmo, antes de realmente começar a botar meu dinheiro na parada. Eu tinha muito receio, na verdade, porque que é o medo que todo mundo tem, né? De, pô, será que vai dar certo? Pô, será que eu vou perder o dinheiro? E quando eu fui aprendendo, fui estudando, e eu vi que aquela parada tinha um valor, tinha realmente uma coisa sólida em volta daquilo. Não é simplesmente você investir igual maluco, entendeu? Não é assim que funciona. E essa parada que ela falou de investir em ações ruins no início, cara, é muito comum. Inclusive, eu cometi esse erro no início. Por exemplo, eu falei no meu último vídeo mostrando minha carteira que eu tinha vendido a ação da Azul. Finalmente tinha vendido a ação da Azul. Porque eu tinha aquela ação que é horrível. Eu até comentei num vídeo que o cara mostrando os comentários das ações americanas. O pessoal falando, não, eu vou comprar, tá barato. Olha só, olha o pensamento. Vou comprar porque tá barato. Se der bom, ganha na loteria. Se der merda, aí que se dane, entendeu? Gastei pouco dinheiro. Cara, não faça isso. Cara, esse pensamento é muito comum. E por quê? Porque o brasileiro, ele não tem a cultura de investir em ação. Não tem a cultura de investimentos. Então o cara pensa o seguinte, cara, eu vou botar meu dinheiro aqui, se render, rendeu. Se não render... Mas não é assim que o cara pensa. Porque o cara vê o dinheiro dele caindo e ele fica puto. Ele fica triste. Fala, pô, cara, botei o dinheiro ali. Entendeu? Se o cara pensasse, não, vou botar o dinheiro ali, se eu perder, perdi. Entendeu? Só que o cara não pensa assim. Ele fica chateado porque ele errou. Entendeu? Então, ação não é aposta. Entendeu? Não é aposta. Não tem que, não, eu acho que vai subir. Cara, faz o arroz e feijão. Entendeu? Esse é o mal do investidor iniciante. Tá? Cara, eu sou investidor sardinha mesmo. Cometo erro direto aí, mas tô aprendendo, tô tentando evoluir cada vez mais. Mas esse é o principal erro do investidor sardinha, investidor iniciante, cara. Não tem jeito. É querer fazer aposta, querer prever o mercado. Cara, não existe, tá? Parte, né, dos países no mundo, ou seja, as pessoas de fato estão tendo menos filhos devido às condições econômicas. E para você ter uma ideia, o segmento, né, de pet, ele movimentou 77 bilhões em 2024, um crescimento de 12% em relação a 2023. As pessoas realmente estão tendo mais pets do que filhos. Então fazia muito sentido. Mas as ações, no entanto, né, como vocês podem ver aí, só tristeza. E uma terceira foi a... Então, a lógica dela faz sentido, tá? Eu entendi a lógica dela de, pô, não, vai começar a crescer o setor. Mas eu acho que até pode ser até um equívoco falar isso. Posso estar falando besteira. Mas eu não acho que faz sentido você querer investir em algo que não tem ninguém falando sobre, entendeu? Não se fala sobre investir em varejo. Não se fala sobre investir em uma ação do nada, entendeu? Cara, é óbvio. Pô, vamos supor, você, o investidor, vai lá, pega R$ 1.000 e bota R$ 100 em cada ação ali, um monte de ação que estão ali embaixo. Cara, vai ter uma hora que você vai acertar, tá? Você vai acertar alguma ação, mas a tendência é você errar todas, entendeu? É você errar a maioria. Então você vai perder dinheiro se você fizer isso. Por isso que você não pode investir em ações desconhecidas, em ações que você, eu acho que vai subir. Cara, pega ali uma ação, sei lá, da Taesa. Pô, tá há anos no mercado. Tu vê ali, pô, teve uma queda, show. Mas se você olhar ali o retrospecto dela, ali o passado dela ali, pegar um prazo ali de 10 anos, cara, a ação só subiu. Entendeu? Então você vai pegar, vai ver aquele pedacinho mínimo, para ver aquele tantão. Cara, aquilo ali não representa nem 10% da ação, entendeu? Então não adianta te ver a curto prazo. Ação é a longo prazo, entendeu? Eu sempre falo isso para vocês também. Uma empresa que provavelmente você conhece, que eu investi lá atrás. Já mencionei aqui no YouTube, o Banco Inter. Aqui eu realmente acertei muito, com rendimento de quase 90% em todo o período. E aqui você pode pensar, nossa, Lorena, stonks, né? Dei uma de stonks. Parece que eu, acertei muito, né? Errado. Porque na verdade foi
puramente sorte. E aí você pode estar do outro lado pensando, Lorena, mas aí é só você investir em instituições bancárias, que com certeza vai dar bom. Será mesmo? Porque se a gente pega aqui, por exemplo, Itaú, que fechou o ano de 2024 com um lucro líquido recorrente, com crescimento, números assim absurdos. Mas se a gente vê nos últimos 5 anos, ele teve um incrível crescimento de 1,67%. Uau! Nossa, impressionante, né? Ou seja, se eu tivesse deixado meu dinheiro numa caixinha do Nubank, teria rendido mais do que isso. Claro, isso é um exemplo, né? A gente teve outros bancos com resultados muito melhores, mas saber qual delas que vai dar um retorno positivo nos próximos anos é algo muito difícil de prever. Fora do Brasil, você tentar comprar ações individualmente, a gente chama de stock picking. E a lição que eu aprendi é que é melhor você evitar fazer stock picking, porque para cada empresa muito boa que dá certo, existem outras dezenas de empresas que pareciam que iam dar muito certo, mas que não vão a lugar nenhum. Particularmente falando, eu acho que escolher ações individuais é extremamente arriscado e não necessariamente recompensador. A maioria das pessoas perde. E o segundo motivo é que é muito difícil você rebalancear as suas ações individuais. Como assim? O que você está falando? Sem diversificação e rebalanceamento adequado, o seu portfólio ele acaba se tornando arriscado e imprevisível. Existe um conceito chamado de alocação de ativos, que é a forma como você distribui os seus ativos. Cara, essa parada que ela falou do Itaú, eu entendi o sentido de, o Itaú cresceu 5%. Quer dizer, cresceu 1% em 5 anos. Cara, o negócio da ação não é. É porque tem muita gente que tem o pensamento de, não, vou pegar a ação, tá? Eu vou investir nela ali, e aí eu quero que em 5 anos ela dobre de preço. Cara, não é assim. Principalmente quando a gente está falando de ações que já estão no mercado há anos. Então, não, cara, tu não vai pegar uma ação da Petrobras contando que daqui a um ano ela vai dobrar de preço. Entendeu? Esse pensamento de, cara, eu quero comprar uma ação e eu quero ter um lucro imediato, eu quero ter um lucro enorme em alguns anos. Não é assim, entendeu? O pensamento, por isso que eu tenho esse pensamento sobre investimentos de ações e tal, de o quê? Investir a longo prazo. Então ela citou ali o Banco Itaú, que cresceu 1%, mas você tem que contar não só com esse crescimento. Porque o cara que investe em ação, o cara não vai comprar uma ação para vender daqui a 5 anos. Porque na verdade você investe para manter a ação na sua carteira. Entendeu? Então se ela não cair, é bom. Na verdade, se ela cair, você compra mais. Porque, caiu, vou comprar mais porque é uma ação que eu gosto. E ela vai continuar te pagando dividendos. Então, ela não está contando nesses 5 anos o pagamento de dividendos, cara. Que o cara teve. Se o cara, por exemplo, pegou o Itaú aí. Vamos supor, vou pegar aqui minha carteira. O próprio Itaú que ela falou. Olha só. Se a gente for pegar uma margem de 10 anos, você vê como ele cresceu. E essa queda que ele teve aqui, na verdade, não representa nem um pouquinho desse gráfico enorme que a gente tem aqui na nossa tela. Então, ou seja, se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos, óbvio que, 10 anos atrás é muito tempo, mas você teria lucro de 5.928. E qual que é o sentido? Você não vai botar aqueles R$ 1.000 ali e vai esquecer. Você vai botar R$ 1.000 ali, irmão, você vai continuar aportando, aportando, e daqui a pouco, vamos supor, você tem aí R$ 10.000 de ações do Itaú. Cara, essas ações, elas vão te pagar dividendos e você vai receber renda passiva, você vai reinvestir o dinheiro. Então, esse lucro que a gente vê aqui, cara, isso aqui é meramente ilustrativo. Isso aqui é uma suposição. Se você for pegar R$ 1.000 e botar ali, e esquecer. Mas ninguém faz isso, entendeu? A não ser que o cara seja meio doido. Mas na realidade, você vai pegar uma ação, você vai montar sua carteira de ações, igual tem aqui, e você vai escolher as melhores que você estudou, que você acredita que tem um fundamento, e você vai aportar todos os meses. Então você não vai ficar ali o dia inteiro, não, vou ver aqui a notícia, qual que é a ação que vai valorizar, não, porque não sei o que. Muita gente comete esse erro no início, que é tentar acertar tudo, e aí vai lá e pega uma ação da Americanas, não, porque a Americanas é uma empresa de nome. Pô, ela teve lá aquela fraude, aquele rombo, mas ela vai voltar, é uma empresa, eu vou no centro, eu vejo Americanas, tá vendendo pra caramba. Cara, não vai nessa. Escolhe igual eu aqui, cara. Faz o arroz e feijão. Pega ali ações, porra, Petrobras, pegar novamente aí 10 anos, porque eu gosto de ver a longo prazo. Olha isso.
Então a gente tem um gráfico enorme, que é essa queda aqui que a gente está vendo, mas a gente tem aqui um gráfico enorme. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos, você teria R$ 12.000. Então eu entendi o que ela está falando, mas o cara que investe em ação, ele não tem que ir pensando em ter lucro, porque isso aí é trade, day trade, essas paradas. Você tem que pensar a longo prazo, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, e também considerar os dividendos que você vai receber dessa empresa, que é o principal, entendeu? Ativos, né? Entre ações, renda fixa, fundos imobiliários. E essa é a chave para você controlar os riscos e ter um bom Sim. rendimento. E aqui tá um Concordo fato plenamente. talvez um pouco não tão conhecido. Um dos maiores determinantes de como que o seu portfólio vai se sair é de fato como que você faz essa alocação de ativos. Se o seu portfólio, por exemplo, ele tiver 30% em renda variável, a forma como você distribui os seus investimentos faz uma enorme diferença nos seus retornos. Ou seja, o plano de investimento, ele é muito mais importante do que uma ação. Assim como uma casa, a estrutura de uma casa, ela é mais importante do que qualquer tijolo ali naquela construção, entendeu? Então rebalancear assim é crucial, mas acontece que a maioria das pessoas elas não sabem rebalancear. Elas simplesmente compram ações aleatórias e torcem por um milagre. E quando o Sim, isso que ela falou é o famoso investidor sardinha, entendeu? É o famoso cara que entra no mercado igual cego em tiroteio e não estuda nada e quer fazer milagre, né? Quer acertar na loteria. Não existe. Mercado financeiro não é loteria, não é tigrinho, entendeu? Então não adianta você querer acertar a melhor ação e ter retorno imediato. Cara, não é assim. Como ela tá certíssima. A maioria das pessoas entra nesse pensamento de, pô, não, vou acertar tudo e tal. mercado cai, essas pessoas entram É. em desespero, em pânico, e aí o que a pessoa faz? Vende na baixa e deixa de ganhar. E você diversificar o seu dinheiro em diversas indústrias e mercados é muito importante, é importantíssimo. E quando você compra ações individuais, isso é muito, muito, muito difícil. Inclusive, isso linka com o meu terceiro motivo, que é o seguinte: você é emocional com o seu dinheiro. Eu sei que muita gente tá me assistindo aí pensando assim: não, eu não sou emocional não. Que isso, sou fodão. Mas eu sei muito bem que você chora quando o cachorro morre no final do filme. Eu sei disso. You're a great dog, Marley. You're a great dog. A verdade é que nós todos somos emocionais. E o dinheiro, ele é extremamente emocional, você admitindo ou não. O que acontece é o seguinte: você vê, né, todo o mercado, a bolsa despencar e você pensa, meu Deus, vou vender tudo, eu não sei quando é que isso daqui vai voltar. Ou você vê uma ação que subiu 50% e pensa, nossa, vou comprar agora porque essa é a ação do momento, é isso aí. Já teve gente que ficou muito rica com isso, eu quero entrar nesse rolê também. A verdade é que existe muita gente que acaba sempre cometendo esse erro de comprar caro e vender barato. E isso não faz o menor sentido, porque o que todo mundo prega é justamente o contrário: compre na baixa e venda na alta. E existe um tipo de investimento chamado ETF, que são fundos negociados na bolsa. Cara, essa parada é verdade, tá? Isso concordo muito. Até agora eu tô concordando mais ou menos com ela. A maioria das pessoas, ela não tem o pensamento de investidor, não tem a mentalidade de investidor. Por quê? Porque a pessoa não estuda direito, a pessoa não entende qual que é o conceito do mercado financeiro, qual é o conceito de você escolher boas ações e aportar constantemente nelas. Então, igual ela falou, pô, ela vai ver caindo a parada que vai vender. É, por exemplo, igual o Bitcoin, vamos supor. Cara, o cara que entra de maluco no Bitcoin, o cara, porra, caraca, o Bitcoin cresceu muito, eu vou comprar, e aí quando subir eu vou vender. Cara, não adianta, entendeu? Agora, se você estuda o Bitcoin, se você entende o conceito dele, que é, porra, de ser uma moeda deflacionária, uma parada que, pô, existem quantidades limitadas. Você vê, por exemplo, notícias de países que querem ter uma reserva em Bitcoin. Presidente, por exemplo, igual o Donald Trump, que está querendo montar uma reserva de Bitcoin nos Estados Unidos. Cara, é normal, entendeu? Então, quando você estuda, você acredita nos fundamentos daquele investimento, você não vai se emocionar por causa disso. Tá me entendendo? Então, eu entendi o ponto dela de, pô, você vai investir em ação, mas você vai ver o seu dinheiro caindo. Entendeu? Pô, a ação vai cair, você vai perder dinheiro. Cara, com certeza. Pô, a gente fica meio frustrado. Pô, tu vê a parada caindo ali, o dinheiro que você suou. Por isso que você tem que entender o investimento. Não adianta você entrar de supetão, querer pular no trem que está em movimento. Não adianta, cara. Estuda a parada, entende o conceito,
né? Faz a parada certa, né? Não queira entrar de maluco, porque você vai se arrepender e nunca mais vai querer investir. As ETFs, elas são uma coleção de ações já selecionadas de forma equilibrada. Então, quando você investe, né, nessas ETFs, você se protege das suas emoções. Porque quando você investe numa ETF, você não tá nem aí se o mercado tá subindo, tá caindo, não interessa. Com o tempo, quando o mercado ele está mais abaixo, você compra mais. E quando ele estiver muito alto, você compra menos, mas você continua comprando. E ao longo do tempo, com certeza você vai se sair na frente de qualquer investidor médio. É simples e funciona. E o motivo número 4 é que ações individuais tomam muito tempo. Sendo bem sincera aqui, você realmente quer passar, sei lá, 20 horas da sua semana escolhendo ação individual, comprando curso caro, fazendo evaluation, só para perder pro S&P 500? E 20 horas, sendo bem sincera, nem é o suficiente, sabe? Você precisa de mais. Porque imagina, para você fazer um evaluation direito, considerar as notícias financeiras, dados das empresas, lucro sobre patrimônio, macroeconomia, análise técnica e o caramba. Você tá competindo com pessoas que são pagas e recebendo milhões para passar o dia inteiro analisando tudo isso. Você realmente acha que você vai ser mais esperto do que essas pessoas, do que esses profissionais? Mesmo se você ficar obcecado estudando igual louco, sabe, sem vida social, estressado e só comendo miojo, existe uma grande chance de que isso não vai dar certo. Enquanto isso, quem investe em ETF, a tal da cesta de ações, não tem estresse. Essas pessoas que investem em ETF e esquece, segue com a vida, essas pessoas elas têm mais tempo para dedicar à família, aos amigos, têm mais tempo se dedicando mais na carreira, porque essas pessoas elas simplesmente colocam o investimento num piloto automático. Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que é praticamente impossível você escolher ações individuais que vão subir sempre. Até os profissionais do mercado financeiro que têm tempo ilimitado, recurso ilimitado para estudar tudo isso, que passam as vidas inteiras estudando e trabalhando nisso, nem mesmo eles muitas vezes conseguem superar o S&P 500, né? E é uma pergunta que eu faço até mesmo pra mim. Se esses caras não conseguem, quem disse que eu vou conseguir? Eu, Lorena, vou conseguir? Eu gosto muito de usar uma analogia que diz o seguinte, que investir em ações individuais é igual você tentar cozinhar um prato gourmet sozinho, sem receita e sem saber quais são os ingredientes necessários. Já quando você investe numa ETF, é como você seguir uma receita pronta, onde os ingredientes eles já estão balanceados e você sabe que o resultado vai ser bom, mesmo sem ser um chefe experiente. Pessoalmente falando, né, desde que eu passei a investir mais em ETFs, em boas ETFs, eu sinto que eu tenho realmente assim muito mais tempo para minha carreira profissional, para renda extra, para amigos, família. E além disso, eu vejo que os meus rendimentos eles estão tendo uma performance muito melhor do que quando eu comprava ações individuais. Por exemplo, como vocês podem ver aqui na tela, as minhas ETFs renderam entre 40 e 43% no ano, em reais, né, obviamente. Ou seja, é um valor assim absurdo. E se você quiser saber mais como é que você investe em Cara, vídeo muito maneiro, tá? Eu quero pontuar umas paradas sobre esse final, que eu não falei muito sobre. Cara, eu achei esse vídeo muito interessante, só que é um vídeo meio tendencioso pra pessoa que ela tá querendo começar nos investimentos e ela já tem um certo medo, porque é normal, cara. Quando você tá querendo começar no investimento, tá querendo começar a estudar sobre bolsa de valores, cara, a gente tem muito medo de perder dinheiro. Porque o brasileiro, ele tá acostumado a ser roubado, cara. Ele tá acostumado a cair em fraude, em golpe. Irmão, isso é da nossa história, entendeu? Já tá no nosso sangue essa parada. Então a gente sempre desconfia de tudo. E aí quando o cara, porra, pensa, não, vou entrar no mercado de ação, na bolsa de valores, cara, ele fica muito arisco. Porque ele vê aquele monte de informação que ela falou, não, porque aí tu vai ter que fazer valuation, e vai ter que acompanhar a notícia, e aí pra tudo no final não conseguir superar o ETF. Cara, ETFs são ótimos, eu concordo plenamente, inclusive eu tenho ETF na minha carteira, esse mesmo SP500 que ela falou, que é um dos melhores que tem, que ele investe nas 500 maiores ações americanas. Então, cara, pô, como é que tu vai superar isso? Entendeu? Então, esse exemplo que ela falou que, pô, é uma cesta de ações, uma parada maneira, cara, concordo, entendeu? É muito bom. Só que você pode investir em ETFs e você pode investir em ações individuais. Porque você, investindo em ETFs, cara, concordo, você vai se expor a um monte de ações. Isso é maneiro. E a gente precisa entender uma coisa: existem perfis de investidores. Então, vai ter gente que vai estar disposta a investir em renda fixa e não quer nem pensar em perder dinheiro em renda variável.
Vai ter gente que vai ser mais arrojado, vai querer investir em tudo. Vai ter gente que vai querer investir só em fundos imobiliários. Vai ter gente que vai querer investir em ETFs como ela. E tudo bem, entendeu? Mas a gente tem que entender que os lucros são diferentes. Não tô falando que você vai começar a investir em ação, que você vai ter mais lucro que ela, que, por exemplo, investe somente no S&P 500. Pode ser que não. E pode ser que sim. Entendeu? Então, eu acho que o maior problema desse vídeo é esse exagero na hora de falar de ações. Que, pô, cara, você vai perder dinheiro. Cara, é óbvio, entendeu? Se você entrar sem estudar, se você entrar com fogo de palha, você vai perder dinheiro. E você vai perder dinheiro na bolsa, cara. Você não vai acertar sempre. Como ela mesmo falou, economistas aí que têm anos não conseguem prever a economia, que é algo muito relativo, é muita volatilidade. Então, pô, se o Donald Trump fala um negócio ali, uma ação sobe, se o Lula fala um negócio aqui, a ação da Petrobras cai, cara, é completamente imprevisível, tá? É imprevisível. Então, por isso que você não deve ficar, não, porque eu vou investir aqui porque vai subir, porque eu acho que vai acontecer isso. Não, entendeu? Esse é o método errado de você investir em ação, tá? Como ela acertou ali no Inter e tal, foi pura sorte. Óbvio que foi sorte, entendeu? Pô, quem que vai pensar que, pô, vai dar certo? Mas você investindo, você vai acertar. Uma hora você vai acertar. Mas a sua perda vai ser muito maior. Por isso que a gente investe em ações que têm um histórico sólido. Igual eu fiz um vídeo falando que, cara, você pode começar a investir sem querer inventar muito. Essa parada que ela tá falando é inventar moda, cara. De, não, que você tem que fazer isso e ficar analisando métricas. Obviamente, pô, você fazer isso, pô, você vai ter um resultado talvez até muito melhor que a média. Porque a média não faz isso, né? Mas só de você estar fazendo arroz e feijão, você tá à frente de um monte de gente, cara. Porque o arroz e feijão bem feito é o quê? Você pegar uma Petrobras da vida, que é uma ação que tá aí há anos, entendeu? Então nunca teve um problema assim absurdo de, porra, a empresa despencou. E tá aí há anos. O cara que investiu há 10 anos atrás teve um lucro absurdo. Você pegar aí, por exemplo, uma Taesa da vida, você pegar um Banco Itaú, como ela mesmo disse, pô, você teve pequenos lucros? Sim. Mas você não perdeu dinheiro. Entendeu? Ações que estão há anos na parada, que tem um histórico sólido, e parar de querer ficar inventando essas doideiras. De não, vou investir nessa ação aqui, ela tá em baixa, ela tá em queda, a ação dela tá muito barata, mas eu acho que ela vai subir, tá? Se ela não subir, tudo bem. Mas se ela subir, eu vou ganhar na loteria. Cara, não faça isso, entendeu? Essa é a pior forma de você investir. Porque aí é como se você estivesse apostando, entendeu? Aí, cara, aí investimento não é aposta. É você escolher investimentos sólidos, tá? Eu até peço perdão por estar sendo redundante nessa parte, mas é exatamente isso. Escolher investimentos sólidos que você vai se dar bem, cara. E também não é só você investir em ação. Você não vai investir em uma ação, você vai investir em uma cartilha de ações, você vai investir em uma cartilha de fundos imobiliários, você vai ter sua reserva de emergência, você vai ter sua reserva de oportunidades, você vai investir em ETFs, como ela mesma disse, você vai investir em fundos de investimentos, você vai investir nas ações americanas, você vai montar uma carteira. Por isso que existe esse conceito de carteira de investimentos. Porque se você for pegar para investir só em ação, cara, você vai estar se expondo muito ao risco. Se você for pegar para investir só em fundos imobiliários, você vai estar se expondo muito ao risco. Então você faz, como ela mesma disse, diversifica os seus investimentos, realoca de forma correta e você vai ter um resultado bom. Então não precisa ficar analisando o mercado financeiro, cara, não precisa. Você pega ali as ações boas que, pô, não vão ter um lucro absurdo, mas elas estão ali, elas estão crescendo ao longo dos anos e elas vão te pagar dividendos. Fazendo isso, você está se protegendo, você está se mantendo num conservadorismo, que é fake, né? Porque você está investindo em renda variável, então você pode perder dinheiro. Mas você está se expondo menos, né? Menos quando você investe, sei lá, numa ação, igual ela falou, Magalu, tá ligado? Então, é exatamente isso. Então, cara, se você está pensando em investir em ação, cara, esse vídeo, ele foi meio tendencioso. Eu gosto muito do canal dela, tá? Não é nada de hate, não é pra comentar merda no vídeo dela. Ela tem a opinião dela e eu tenho a minha, tá? É uma discussão. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que o vídeo foi meio tendencioso, principalmente para as pessoas que querem começar a investir e já tem uma dificuldade enorme
em entrar no mundo dos investimentos. Aprenda para você não fazer besteira. Entendeu? Não entrar no mercado financeiro de supetão. Não é assim. Entendeu? Não é querer ser o bruxo das ações, não é isso. Entendeu? O mercado financeiro não é aposta. Você tem que investir no que é certo. Entendeu? Principalmente, investir no que é certo. Não é você querer ficar montando esquemas e planos e aí você, igual falou, perder 20 horas. Cara, eu posso ser honesto com vocês? Eu, eu sou viciado nessa parada, eu gosto muito, mas eu não perco um tempo absurdo nisso não, cara. Eu não fico ali igual maluco analisando um gráfico e vendo notícias, cara. Eu pontualmente, no meu dia, eu abro ali as notícias aí do dia, dou uma olhada, acompanho muito porque eu tô muito nessa bolha, então no meu YouTube, por exemplo, apareceu um vídeo dela, aparece só vídeo de investimento. Então eu acompanho muitas notícias por causa disso, mas não é algo que, pô, eu paro, não, vou parar aqui 2 horas do meu dia, vou ficar estudando sem parar. Não, é uma parada natural, entendeu? Porque eu já tô inserido no meio. Mas você não precisa ficar obcecado por isso, entendeu? Você vai abrir pontualmente ali o site de notícias se você quiser, entendeu? Você vai ali dar uma olhada na sua carteira, porque é uma parada já de costume. Você abre ali sua carteira, olha, pô, tal investimento. Mas não precisa ficar obcecado em olhar a métrica, em olhar o gráfico, o que subiu, o que caiu, e ficar imaginando, não, porque caiu aqui, vai subir ali, e aí quando subir eu vendo. Não, 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 não é isso, tá? Não é, o jogo não é esse, tá? Se você quiser ir para esse caminho, vai pro day trade, entendeu? Vai pro trade, vira trader, que aí você vai conseguir se dar bem, entendeu? Mas não é isso que é um investimento. A gente preza pelo buy and hold. Então você vai comprar a parada, vai manter na sua carteira e todo mês vai aportar naqueles investimentos que você confia, que você acredita que vão valorizar com o tempo, vão te pagar dividendos ali de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. E você montando uma carteira boa de ações, por exemplo, você praticamente pode ganhar dividendos o ano inteiro, se você escolher as ações certas. Então vai ter uma ação que vai te pagar janeiro, uma ação vai te pagar fevereiro, outra ação vai te pagar março, e ela vai te pagar de novo em agosto. Entendeu? É muito sobre qual ação você está escolhendo. Entender a ação, pô, é o seu dinheiro, cara. Pô, não vai botar parada ali de maluco, entenda, aprenda. Como eu sempre digo aqui, não vai pelo que eu falo, não. Não vai porque tal fulano falou e aí você vai de maluco. Não, entendeu? Não faça isso. Isso aí é a forma errada de você investir. Mas, cara, essa ideia de que, pô, você tem que perder um tempo enorme estudando ali no seu dia, não é assim, entendeu? O estudo, ele é constante, entendeu? É óbvio que no início você vai ter que aprender muito mais, porque é um mercado novo, é um mundo novo. Então você vai ter que aprender o que que é ação, o que que é o preço sobre o lucro, o que que é o PVP, você vai ter que entender, porque você não entende nada, você está naquela fase de conhecer esse mundo. Então, cara, é um momento que você não vai nem investir, você vai, como eu sempre falo, monta ali sua reserva de emergência e vai aprendendo. Vai botando seu dinheiro ali na reserva e vai aportando, e vai estudando sobre os investimentos. Vê o seu perfil, vê onde você se encaixa. Pô, fala, cara, eu não quero perder dinheiro de forma alguma. Cara, não entra, entendeu? Mas não existe isso de ficar ali, cara, isso é para quem é especialista. O cara trabalha com isso, o cara vai ficar o dia inteiro ali olhando gráficos. Basicamente são esses pontos. Gostei muito do vídeo bastante interessante, principalmente para ter essa discussão saudável, tá? Um abraço para Lorena do Lore Invest, eu sempre esqueço o nome do canal, tá? Gosto muito do conteúdo. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham entendido o meu ponto e estudem bastante para não cometerem muitos erros no mercado, entendeu? E, principalmente, entenda seu perfil de investidor. Porque, como ela mesmo disse, às vezes para você é melhor investir em ETFs. Você vai lá, investe numa parada que já tem uma cartilha de ações selecionadas pela empresa. Então tem especialistas investindo naquela parada, pessoas acompanhando o mercado o dia inteiro para você, entendeu? Se o seu jogo é esse, cara, vai nessa, entendeu? Pô, maneiro. Agora, se você é uma pessoa mais aventureira, uma pessoa mais daquela arrojada, cara, vai nessa, entendeu? Vai nessa, estuda, que eu tenho certeza que você vai estar bem no mercado. Muito obrigado por assistir o vídeo, tá? Tamo junto, rapaziada. E é isso. Valeu.